Por que algumas pessoas não conseguem resistir ao pecado? Algumas pessoas não conseguem resistir ao pecado por vários motivos. Aqui estão alguns principais motivos à luz da Bíblia. Vamos ao primeiro motivo. O primeiro motivo é porque a natureza humana é pecadora. O homem é um pecador na sua essência. Desde a queda de Adão e Eva, o ser humano passou a ter uma inclinação natural para o pecado. Romanos 3:23, Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi reconhecia isso. Ele disse: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que nasceu com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Por isso que Paulo diz: todos pecaram, todos, sem exceção. Confirmando o que Davi disse. A natureza do ser humano é carnal. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. Somente a pessoa transformada pelo Espírito Santo é liberta da carne, mas mesmo assim será tentada porque a pessoa se converte, mas a carne não. Por natureza, o homem tende a desejar o que desagrada a Deus, devido à nossa natureza. Outro motivo é porque falta comunhão com Deus. Cada caso é um caso. Quando a pessoa não tem uma vida de oração, leitura da palavra de Deus e comunhão com o Espírito Santo, ela fica espiritualmente fraca e vulnerável ao pecado. Ela pede perdão hoje, mas em pouco tempo ela torna aos mesmos pecados de sempre. Algumas pessoas já me escreveram aqui no canal que elas pedem perdão a Deus, mas quando menos se esperam, tudo de novo. Principalmente pornografia e pecados relacionados à carne. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso aqui para convertido e não para ímpio. E veja que ele disse, a carne é fraca, porque a natureza carnal ainda habita em nós. Veja que ele disse, vigiai e orai. Tem que orar, mas tem que vigiar também, porque a sua natureza é fraca. Ela tem uma predisposição natural para o pecado, tem uma inclinação natural para o pecado. Mesmo a pessoa tendo o Espírito Santo, mas se ela não vigiar, ela cai. Davi tinha o Espírito Santo e caiu. Cair em que pecado? Pecado da carne. Vigiai com os olhos na internet e na rua para não olhar o que não deve, para não deixar entrar no coração. Uma vez é porque viu, né? Mas não pode deixar entrar no coração. Fugir do que possa te levar ao pecado. Sem alimento espiritual, o pecado se torna mais atraente e difícil de resistir. Paulo diz para fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que te possa levar à queda, levar ao pecado, você deve fugir, você deve evitar. Outro motivo é porque não crucificaram a carne. Paulo disse, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e inclinações. A Bíblia ensina que devemos mortificar as obras do corpo, crucificar a carne. Crucificar a carne não significa que a pessoa vai ficar imune ao pecado. Apenas crucificou. Veja que Paulo disse, os que são de Cristo crucificaram a carne, sinal que a natureza carnal ainda habita na pessoa. Ou seja, dizer não aos desejos pecaminosos. Quem não disciplina seus pensamentos e desejos acaba sendo dominado por ele. Paulo disse, se andai em espírito, não cumprirei os desejos da carne. Se está na carne, não está no espírito. Todos podem estar sujeitos a cair, mas viver na carne é fazer do pecado uma prática habitual. Embora o salvo tenha a natureza carnal que herdou de Adão, mas ele não faz do pecado uma prática habitual. Uma pessoa está sujeita a cair, mas ela não vai viver no pecado, ela vai pedir perdão para Deus. Viver no pecado não é a mesma coisa que cair em uma fraqueza. Aquele que não serve a Deus faz do pecado uma prática habitual. Ele peca todo dia. Resistir
o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Resistir o diabo é resistir o pecado. Alguns não vencem porque não querem deixar o pecado completamente. Tem coisas que ele gosta, por isso ele nem faz questão de vencer, porque acham prazer naquilo que ele faz. Enquanto o pecado for amado, ele será dominado por ele. Resistir ao pecado não é fácil, mas é possível com o poder do Espírito Santo. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos dará força para vencer aquilo que antes nos dominava. Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.